Glória a Deus. Você tem uma Bíblia aí? Se você tem uma Bíblia, abra ela no livro de Salmos. É muito forte, é um salmo muito pequenininho, mas é um salmo bem objetivo, que é o Salmo 133. Se você não tem Bíblia, você pode ler. É desse lado, Bruno? O texto? Do outro lado. Né? Embaixo? Então, a produção vai colocar o texto do Salmo 133, versículo 1 até o 3. São 3 versículos. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. A excelência do amor fraternal. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, e que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Olha que coisa linda essa palavra, uma palavra muito conhecida. E nós sabemos que 99% das pessoas que assistem o culto online, até que nos ouve na rádio também, já são crentes em Jesus, já são cristãos, né? Se julgam ser de Deus. Por que eu digo assim? Se julgam ser de Deus. Porque se nós não vivermos isso aqui, nós não somos cristãos, nós não somos povo de Deus, nós não somos crentes em Jesus Cristo. A palavra que fala que é bom e é suave, que os irmãos vivam em união. Nós temos que ser a diferença, nós temos que ser, apesar de que somos um povo perseguido, um povo humilhado, um povo excluído, mas que deste povo, quem olha de fora possa ver que nós somos um povo de paz. Mas infelizmente, muitos de nós não conseguimos mais contemplar isso. A paz, a união. Me dói muito o coração quando eu vejo pessoas, ao invés de fazer a vontade de Deus e ter união, paz, pelo menos com os seus irmãos da mesma fé, o povo que serve o mesmo Deus que você, não é da minha igreja, então não presta. Ah, não é da minha denominação, então não presta. Ou então quando é dado, entre aspas, porque para mim não vejo poder, é tirar do meio da membrazia e colocar no corpo de obreiros, acabou-se a união. É tirar do meio dos obreiros e colocar no diaconato, acabou-se a união, o amor. Tem pessoas que não pode dar muita coisa a ela, tem pessoas que ela não pode ser muito abençoada, tem pessoas que ela não pode destacar muito, que ela esquece do verdadeiro propósito de Deus em seu evangelho, em sua palavra, e ela esquece que a mola mestra nos caminhos do Senhor é o amor, é a união, é a misericórdia. Embora somos um povo perseguido, humilhado, excluído, no mínimo, esses dias nós fizemos uma visita, eu e o irmão Bruno, e me marcou uma coisa que foi falada na visita, que nós temos que ser, Bruno, por ser um povo de Deus, um povo de paz. E se nós não conseguimos viver a paz entre nós, como igreja, como vamos viver a paz com o mundo? Paz com o mundo, que eu digo, não é que nós vamos nos unir ao mundo e praticar as práticas do mundo, não.
Mas quando o mundo vier nos humilhar, quando o mundo nos excluir, quando o mundo nos injuriar, o mundo possa vir ao nosso encontro e se deparar simplesmente com um povo unido. Nunca houve, nunca existiu, nunca vi tanto canal, por exemplo, aqui no YouTube, de crente falando mal de crente. Dificilmente você vai achar um católico, até acha, que o ser humano em si é difícil, falando mal da Igreja Católica. Mas já tem canal de fofoca, de fuxico, de mexerico, e são crentes falando mal de crente. Se é que você entende a palavra. Sabe por que nós, muitas das vezes, não vivemos a plenitude da benção de Deus? Porque falta em nós essa união. Olha o que diz a palavra. O versículo 2 diz assim: e como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, sim, a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, é como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando há união, quando há amor, quando há cumplicidade, uma santidade, mas de verdade. Não, nós vivemos um tempo que um, quando está na frente do outro, paz de Deus, paz do Senhor, graça e paz. O Senhor conhece o mais íntimo do meu e do teu coração. E se não houver uma boa intenção, não precisa nem ser boa, mas uma intenção em agradar a Deus. Espera aí, se eu viver em desunião com o meu irmão, eu estou desagradando o meu melhor amigo, que é o Espírito Santo de Deus. Então eu vou buscar tê-lo como meu irmão na fé. E que Deus possa, em nome de Jesus, no meio dessa união, no meio desse amor, como está dizendo o título aqui, na excelência do amor fraternal, nós possamos viver as bênçãos de Deus. Viver as bênçãos. Já viu aquelas gangues? Tem muito em filme, histórias, séries, que se alguém mexesse com algum da gangue, se é que você está entendendo a palavra, mexesse com um da gangue, você arrumava inimizade com toda a gangue. Já viu essas histórias assim? E muitas das vezes, quando um cai, a igreja em si é a primeira a acabar de empurrar e matar. Não tem união. Mas quando a palavra diz quão bom e quão suave é, olha que gostoso, quão bom e com a suavidade do Evangelho. É bom e suave que os irmãos possam viver em união. A palavra hoje ela nos ensina que tem igreja, tem povo, tem denominação, tem grupos que ainda não vivem a bênção de Deus, por se degladiar entre si. É inevitável as lutas, são inevitáveis as provas, são inevitáveis as perseguições, mas que elas venham de fora para dentro, e não de dentro para fora. Eu digo isso no meio da igreja, eu digo isso dentro de mim, dentro de você. Quem sabe é uma palavra que você não estava esperando, mas quem sabe você está pensando que o que você está vendo entrar na tua casa está vindo de fora para dentro. Mas o que está faltando dentro da minha e da tua casa, quem sabe, é a palavra quem está dizendo, é um pouquinho de união, de amor, de misericórdia um para com o outro, de sentar, conversar, como diz o outro, trocar uma ideia, bater um papo, colocar as coisas no seu devido lugar. E aí nós viveremos a benção de Deus. No versículo 3 diz, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena
a bênção e a vida para sempre. Eu tenho visto situações da igreja que se diz ser de Deus, viver um pé de guerra tão grande, e para com esse negócio de que, porque o irmão é da Assembleia de Deus, são meus primos, porque é da presbiteriana, não são nossos irmãos, porque é da cristã apostólica, esses são nossos irmãos. Besteira. A Bíblia diz que haverá um só céu, um só povo, um só Deus. E se não houver união, nós não conseguimos viver em união aqui nesta terra, como que nós vamos querer viver unidos na eternidade? Então que nós possamos desfrutar das bênçãos de Deus nessa terra, vivendo em união. Obreiro, igreja que tem os membros unidos, não precisa ficar um dentro da casa do outro, não. União, um orar pelo outro, um buscar pelo outro. Membro unido, obreiro unido, corpo ministerial unido, músico, porteiro, não sei como que é na tua igreja, presbítero, pastor, padre, eu não sei. Mas se tem uma união, e a igreja em si é totalmente fechada em uma só união, em um só amor, um cuidando do outro, o diabo não entra. Não entra, aves de rapina não invadem o território que é santo. E ali Deus ordena a bênção. Ali o Senhor ordena a vida para sempre. E ali o nome de Deus é glorificado. Então a palavra hoje ela vem nos mostrar e nos ensinar que é bom. Não é ordenança não, viu? É promessa de que quando nós vivemos em união, vivendo em união, nós vamos viver a bênção e a vida para sempre. Então, procure viver dessa maneira. Que o bom costume, que a maior doutrina, que o zelo seja esse. Agradar a Deus, sabe como? Tendo união, dentro de casa, na empresa. Olha, você gostaria de ser perseguido? Não? E por que persegue? Você gostaria de ser humilhado? Não? E por que humilha? Mas não é da minha igreja. Mas a Bíblia diz, amará o teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Não é o teu irmão da tua igreja, é o teu semelhante. Dê bom testemunho na tua casa. Dê bom testemunho em meio à tua parentela, na tua rua, no condomínio. Dê bom testemunho por onde você for. Tenha o teu semelhante como irmão, sim. Simplesmente porque é ser humano como você é. Por esses dias, um jovem chamado André disse, estou perdido e estou indo em outra religião, estou indo em outro lugar. E Deus falou no meu coração, mas é meu filho, eu vou cuidar dele, eu vou fazer ele se encontrar. Religião, denominação, placa, credo, religião, não quer dizer nada. O importante é que Deus tem uma obra perfeita em minha e em tua vida. E quando Ele quiser, Ele vai nos tirar daqui, colocar ali, tirar dali, colocar aqui. É Ele quem rege as nossas vidas. Mas enquanto nós não deixarmos, você entra dentro do lugar e vira guerra, você entra no lugar e vira mexerico, vira fofocaiada, vira o inferno. Vamos mudar? Hoje a palavra está dizendo, vamos mudar? E a proposta de Deus é, você viverá as bênçãos de Deus. Você viverá a vida de Deus. E viverá para sempre, porque essa vida é proposta para nós, ela é eterna. E ela nos promete os favores de Deus nessa terra, mas se os nossos olhos se fecharem, o Senhor ainda nos levará para o teu reino de glória. E em nossas vidas o nome dele vai ser glorificado. Tá bom? Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Nós iremos agora orar a Deus e agradecer a Deus pela palavra, agradecer a Deus por tudo, no nome do Senhor Jesus, que Ele fez nesse santo culto, pelos hinos cantados, pela oração e por essa palavra. Quem sabe não agradou a muitos, mas a palavra é como um antídoto de remédio. Tem remédio que não desce fácil, é amargo, mas cura. Quem sabe você está culpando todo mundo à tua volta. Está culpando familiares, governo, pastor, está culpando Deus e o mundo. E o Senhor está dizendo, procure viver em união com o ser humano, com a irmandade da igreja, com o funcionário, amigo, colega seu de trabalho. Procure viver em união. Não tem como ajudar? Não atrapalha. Você vai viver as bênçãos de Deus e na tua vida o nome do Senhor vai ser glorificado. Glorificado. Glória a Deus. Nós iremos orar a Deus agora em agradecimento em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este culto, Senhor. Te louvamos e te agradecemos por esta palavra, pelos hinos, pela oração que o Senhor também nos deu, Pai. Senhor, agora pedimos a Ti, abençoa, Senhor, a todos os pedidos que foram, Pai, sendo mandado pelo chat, pelos comentários, e que todos, Pai, possam ser atendidos pelo Senhor, possam ser abençoados pelo Senhor. Pai, dê uma excelente noite, Pai, dê um restinho de dia abençoado ao Teu povo, Pai, e que todos, absolutamente todos, possam viver a Tua benção, a vida para sempre que é prometida no Salmo 133, e que todos possam, Pai, na plenitude da Tua benção, dos Teus cuidados, dizer, meu Deus, cuida de mim e dos meus, porque eu procuro viver aquilo que agrada a Deus, que é união com o ser humano, com o semelhante, Pai. Nos fortaleça dessa maneira, nos ensina, nos modela, nos doutrina a fazer a Tua vontade, e em tudo o Teu nome será eternamente glorificado. Pai, todas essas bênçãos a Te pedimos, já Te agradecemos, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém.